Ok, então vamos mergulhar nisso aqui. A gente tem um material hoje que, olha, é bem intrigante mesmo. Tipo uma mensagem na garrafa, né? Só que a garrafa é o Google Books e a mensagem são fragmentos, pedaços de um livro lá de 1909 chamado The Crown of Individuality, a coroa da individualidade, de um tal William George Jordan. A nossa fonte é só um extrato, não temos o livro todo. O que a gente sabe tem 224 páginas e o gênero é New Thought, um novo pensamento. E a nossa missão aqui, quase como os detetives de ideias, sabe, é tentar sacar a essência dessa obra usando as pistas que a gente tem. O título, o ano, esse gênero aí, o novo pensamento, e o principal, uma lista de palavras e frases que aparecem muito no texto. O que será que essa coroa significava, hein? Lá em 1909. É um desafio bem interessante, né? Porque com fragmentos a gente tem que inferir o quadro geral. Essa lista de termos frequentes é quase um mapa de calor das ideias do Jordan. Mostra onde ele provavelmente focava mais. E o contexto claro é chave. Um novo pensamento no comecinho do século XX. Isso ajuda demais a decifrar as pistas. A gente não está partindo do zero, né? Exato. Então vamos começar pelo começo. O título. A coroa da individualidade. Essa palavra coroa, ela tem um peso, né? Não parece algo passivo. Sugere mais um prêmio, um símbolo de conquista mesmo, talvez até de realeza, de maestria sobre si. Me faz pensar se essa individualidade, para o Jordan, era tipo um direito natural ou um topo a ser alcançado, sabe? Com esforço. Ótimo ponto. Coroa realmente eleva a ideia de individualidade. E, pensando no novo pensamento de 1909, isso provavelmente não era sobre um individualismo egoísta, assim. O movimento valorizava muito o potencial humano, né? O poder da mente sobre a matéria, o otimismo quase como um dever moral e aquela ideia de que os nossos pensamentos moldam a realidade. Então, essa individualidade coroada talvez fosse o estado de autorrealização plena, sabe? De domínio sobre os próprios pensamentos, emoções, viver de forma autêntica, alinhada com princípios, talvez até princípios espirituais, universais. E a editora, a FH Revell Company. Isso dá mais alguma pista nessa direção, certo? O que a gente sabe deles. Sim, ajuda bastante. A FH Revell era bem conhecida na época por publicar muito material inspiracional, motivacional, sabe? Aquela linha de autoajuda da época frequentemente tinha um viés protestante ou, no mínimo, um tom bem moralizante, edificante. Publicaram gente como Dwight L. Moody, S.G. Gordon, nomes fortes nesse meio. Isso reforça a ideia de que a coroa da individualidade não era tipo um manifesto libertário, como a gente pensaria hoje. Era mais provável que fosse um guia para construir um caráter forte, virtuoso, autêntico, vendo isso como ponto alto do desenvolvimento pessoal e, quem sabe, até espiritual. A coroa seria, então, a recompensa por essa jornada de aprimoramento. Entendi. Então, o foco não era ser diferente só por ser, mas alcançar a melhor versão de si mesmo seguindo um caminho específico. Beleza. Agora vamos pro filé mignon das nossas pistas. A lista de termos e frases comuns. Aqui a coisa fica mais concreta, né? O que salta aos olhos logo de cara puxa uma presença muito forte de termos ligados à luta, esforço, virtude. A gente tem palavras como acts, atos, battle, batalha, bravely, corajosamente, character, caráter, courage, coragem, duty, dever, fight, luta, strength, força, struggle, esforço, luta, trial, provação. Isso soa quase, meio militarista, né? Será que o Jordan via a vida como uma guerra assim o tempo todo? Olha, é uma primeira impressão que faz sentido, sim. Mas, se a gente pensar de novo no contexto do novo pensamento, essa batalha, né? Ela geralmente é vista como uma luta mais interna,
Uma guerra contra as próprias fraquezas, sabe? Pensamentos negativos, medos, limitações. É a luta pela autodisciplina, pelo controle mental, moral. Repara que tem até Vitória Cross na lista, que é bem significativo. É verdade. A maior condecoração militar britânica por bravura. Usar esse termo com frequência sugere que ele via essa luta interna como algo que exigia, tipo, heroísmo mesmo. Um nível extremo de coragem. Exatamente. É uma metáfora poderosa para o nível de empenho que ele achava necessário. Conquistar a coroa não seria fácil, não. Exigiria a bravura de um soldado enfrentando o inimigo. Só que o inimigo mora dentro da gente, né? Na forma da dúvida, do pessimismo, da inércia. A palavra weak, fraco, que também está na lista, seria justamente o estado que essa batalha busca vencer. É uma visão bem ativa da formação do caráter, sabe? Que contrasta com qualquer ideia de determinismo ou de simplesmente aceitar as coisas como são. Faz muito sentido essa leitura da batalha interna. Principalmente quando a gente olha o segundo grupo grande de palavras que parece mapear justamente essa paisagem interior. A mente, as emoções, a moralidade. É quase um manual de gestão emocional de 1909. É isso mesmo. A lista mostra que ele explorou bem a fundo essa paisagem. A gente vê termos como cheerfulness, alegria, bom humor, fé e otimismo, que são pilares do novo pensamento, né? Contrastando direto com inveja, grief, pesar, pain, dor, sorrows, tristezas e worry, preocupação. É um foco bem intenso no estado mental e emocional. E termos como heart, coração, soul, alma, thought, pensamento, emotions, emoções, ideals, ideais, inspiration, inspiração. Ah, e aquele termo que você falou tão expressivo, heart hunger, fome do coração. O que será que era essa fome, hein? Fome de quê? De sentido, de conexão. Essa fome do coração é muito sugestiva, né? No contexto, provavelmente aponta para uma necessidade humana mais profunda, que vai além do material, do superficial. Uma busca por propósito, por verdade, por viver uma vida com significado, por ideais elevados. O novo pensamento falava muito dessa busca por preenchimento interior, sabe? Argumentando que a felicidade genuína e a serenidade vinham de alinhar a mente e a alma com princípios superiores, ou com uma força maior. E gerenciar as emoções era crucial, porque eles acreditavam que pensamentos e sentimentos negativos, como evil, folly, petty, wrong, não só causavam sofrimento, mas também, atraíam circunstâncias negativas para a vida da pessoa. E aquelas imagens de contraste reforçam isso, né? Old Dark Valley, Vale Sombrio, contra Valley of Prosperity, Vale da Prosperidade, e Sunlight, Luz do Sol. Parece que o livro desenha um caminho claro. Use a força interior, o pensamento correto, a fé, o otimismo, para sair das sombras e chegar na luz, na prosperidade que talvez não fosse só material, né? Mas de espírito também. Sem dúvida. A metáfora do vale sombrio versus a luz do sol é um clássico, né? O livro provavelmente defendia que a chave para atravessar esses vales sombrios da vida, as provações, trial, as dores, pain, as tristezas, sorrows, estava na atitude mental, na strength, força interior, na faith, fé, no optimismo, otimismo. A luz do sol e o vale da prosperidade seriam então o resultado natural de cultivar essa mentalidade e agir de acordo com ela. E isso leva a gente para outro conjunto importante de palavras. Um que indica que não basta só pensar positivo, tem que agir. Daily, diariamente, give, dar. Keep, manter. Living, vivendo. Means, meios. Mistakes, erros. Possibilities, possibilidades. Purpose, propósito. Realize, perceber, realizar. Seek, buscar. Transform, transformar. Work, trabalho. E aquela oposição clara entre dead past, passado morto, e today, hoje. Sim, a ação é central. O viver verdadeiro, true living, não é só contemplação, é ativo. A ênfase no daily, diariamente,
Sugere que essa construção do caráter, da vida que se quer, é um trabalho contínuo, de todo santo dia. E a rejeição do dead past, passado morto, isso é muito típico do novo pensamento. A ideia de não se prender aos erros ou limitações do passado, porque o poder está no today, hoje, no agora. A palavra transform, transformar, é chave. A crença de que o indivíduo tem o poder de se transformar e, por consequência, transformar suas circunstâncias. Como? Através do pensamento direcionado e da ação consistente com seus ideals, ideais e purpose, propósito. E o work aqui, provavelmente, não é só o trabalho externo, mas também o trabalho interno, de autodesenvolvimento. E como essa individualidade coroada se relaciona com os outros? Porque a lista traz friendship, amizade, humano, loneliness, solidão, ourselves, nós mesmos, e o contraponto selfish, egoísta. Isso sugere que não é um caminho para ser trilhado sozinho, né? Parece que não, realmente. A presença de friendship e a oposição clara a selfish indicam que a individualidade autêntica, para o Jordan, provavelmente incluía sim a capacidade de formar laços genuínos, de superar o egocentrismo. Talvez a ideia fosse que, ao se desenvolver ourselves, ao encontrar sua força e propósito internos, o indivíduo se tornaria até mais capaz de contribuir positivamente para os relacionamentos e para o mundo, superando a loneliness, solidão, de uma forma saudável, sabe? Não por dependência, mas por conexão autêntica. A verdadeira individualidade não seria isolamento, mas uma base sólida para interações humanas mais ricas. E tem aqueles termos que parecem apontar para um padrão mais elevado de conduta, de ser. Higher, mais alto, highest, o mais alto, highest hopes, as mais altas esperanças, honor, honra, kingship, realeza que ecoa a coroa, né? Simple, simples, true, verdadeiro, vital, vital. E aquele termo pharisaic, farisaico, isso indica uma crítica direta à hipocrisia, imagino eu. Com certeza. Farisaico é uma acusação clássica, né? De focar na aparência externa da virtude sem ter a substância por dentro. Jordan provavelmente usava esse termo para criticar a conformidade social vazia ou a religiosidade superficial, contrastando isso com a autenticidade, a sinceridade que ele defendia como parte do true living. Isso reforça que a coroa se ganha pela integridade interna, não pela fachada. E os outros termos, higher, highest, honor, true, vital, definem um norte dessa jornada. Buscar o mais elevado em si, viver com honra, buscar a verdade, focar no que é vital e talvez encontrar uma nobreza, kinship, na simplicidade autêntica. E as metáforas mais enigmáticas? Sculptured figures, figuras esculpidas, e straitjacket, camisa de força. O que a gente pode tirar daí? São intrigantes mesmo. Sculptured figures. Pode ser uma metáfora para ideais perfeitos, mas talvez frios, inatingíveis. Ou, quem sabe, para pessoas que se moldaram tão rigidamente a um padrão externo que perderam a vitalidade. É difícil dizer. Já straitjacket é mais direto, né? Provavelmente se refere às limitações que a gente mesmo se impõe, aos medos, às crenças limitantes, ou às convenções sociais muito rígidas que prendem o potencial individual, que impedem a pessoa de alcançar a sua coroa. O livro talvez falasse da necessidade de se libertar dessas camisas de força mentais e sociais. Ok. Agora, a gente chega nos achados mais inesperados, digamos assim, na lista de termos de um livro de novo pensamento de 1909. Cocaine. Cocaína. Confesso que essa me pegou totalmente de surpresa. Como que isso se encaixa aqui, meu Deus? Essa é, sem dúvida, a palavra mais surpreendente da lista. A gente precisa lembrar que, lá no início do século XX, a percepção sobre a cocaína era bem diferente, né? Ela estava presente em tônicos, alguns remédios, embora os perigos já começassem a ser reconhecidos sim. Mas a frequência do termo sugere que não foi só uma menção de passagem. Sem o contexto, claro, é pura especulação, mas
A gente pode levantar hipóteses, né? Será que Jordan usava a cocaína como exemplo de vício a ser superado pela força de vontade? Um tema super importante para o novo pensamento? Ou talvez como uma metáfora para fontes falsas de energia, de euforia, de felicidade, contrastando isso com a alegria, cheerfulness e a força, strength, genuínas, que vem de dentro. Podia ser uma crítica a uma sociedade que busca soluções rápidas, externas, em vez do trabalho interior. É um ponto que deixa a gente muito curiosa sobre o conteúdo real do livro. Verdade. E a outra frase esquisita. Forget the equity. Esqueça a equidade e justiça. Isso parece bater de frente com termos como justice, justiça, e truth, verdade, que também aparecem bastante. Como interpretar isso? Outro enigma. E, de novo, sem o contexto completo, é muito arriscado afirmar qualquer coisa. Mas a gente pode pensar em possibilidades. Será que ele estava citando e refutando um ponto de vista cínico, tipo, esquece a justiça para se dar bem? Ou, será que era um conselho num contexto muito específico, talvez sobre não se prender a ressentimentos por injustiças passadas, para poder focar no presente, today? É uma interpretação um pouco forçada, talvez. Ou, quem sabe, era uma ironia. É impossível saber com certeza, mas a tensão que essa frase cria com o tom geral de moralidade e justiça, justice, honor, truth, é bem notável. E nos lembra das limitações de analisar só a palavra-chave, né? Com certeza. Mas apesar dessas pontas soltas aí que são intrigantes, se a gente tentar juntar as peças principais, qual o quadro geral que parece emergir desse livro? Olha, mesmo com essas incógnitas, a grande maioria dos termos aponta para uma direção muito, muito consistente. A coroa da individualidade parece ser um chamado bem vigoroso para a autoconstrução consciente. A ideia central parece ser que a individualidade autêntica, plena, a tal coroa, não é algo que vem de graça, é uma conquista árdua. Ela é forjada na batalha, battle, struggle, tanto interna quanto externa, e exige coragem, courage, força de vontade, strength, e, crucialmente, uma mentalidade cultivada de otimismo, optimism, fé, faith e alegria, cheerfulness. E tudo isso guiado por uma bússola moral interna bem forte, dever, duty, honra, honor, justiça, justice e verdade, truth. Quer dizer, um guia prático para viver com um propósito significado, transformando a si mesmo e superando ativamente as dificuldades, a Dark Valley, Trial e as próprias fraquezas, inveja, worry, pet, selfish, weak, a individualidade como um projeto ativo, diário, de esculpir o próprio caráter, character. É isso. Exatamente essa impressão que fica. É a realização do potencial humano, possibilities, através do esforço direcionado, alinhado com ideais elevados, highest hopes. É uma visão que coloca uma responsabilidade e um poder enormes nas mãos do indivíduo, né? E a fonte também diz que o livro tem uma estrutura. Menciona um capítulo 8, começando lá na página 99, num total de 224 páginas. Isso sugere que não era só uma coleção de frases soltas, mas um argumento desenvolvido, com começo, meio e fim. Correto. Uma obra estruturada assim implica um desenvolvimento progressivo das ideias, né? Talvez começando com princípios mais básicos e avançando para aplicações mais complexas ou desafios específicos. E o fato mais interessante, talvez, é que a fonte indica reedições recentes, em 2012, 2017, mais de 100 anos depois. O que isso diz pra gente? Nossa, que de alguma forma essas ideias ainda encontram um público, né? Mesmo que seja em nichos específicos, mas encontram. Por que será, hein? É uma ótima pergunta. Pode ser que os temas centrais, sabe? Autodesenvolvimento, resiliência diante das dificuldades, a busca por propósito, a importância do caráter, o poder do pensamento positivo, talvez eles sejam meio atemporais. Ou talvez, no mundo que está cada vez mais complexo e muitas vezes cínico, a mensagem direta e otimista do Jordan,
mesmo com aquela linguagem de 1909, ofereça um contraponto que atrai as pessoas. Pode ter alguma conexão com tendências mais modernas de mindfulness, de coaching, ou mesmo dessa busca por autenticidade, mesmo que a abordagem do Jordan seja de outra época, claro. A persistência do livro sugere que ele toque em algo fundamental da experiência humana. Então, o que tudo isso significa? Juntando os cacos que a gente escavou aqui, The Crown of Individuality parece emergir como um manifesto do início do século XX sobre como forjar um eu forte, virtuoso, autêntico. A individualidade aqui não é autoindulgência, né? É um pico a ser conquistado a tal coroa, através de uma combinação de luta moral e mental, pensamento positivo focado e ação diária consistente. É uma visão bem característica daquela filosofia otimista e pragmática do novo pensamento. As palavras-chave pintam um quadro de uma vida que exige esforço constante, sim, mas que promete a recompensa de se tornar o mestre de si mesmo. E essa nossa exploração toda deixa a gente com uma reflexão interessante, né? Se lá em 1909 a coroa da individualidade do Jordan era conquistada enfrentando batalhas internas com coragem e otimismo, superando talvez as rigidezes, o pessimismo da era vitoriana tardia, como será que essa busca pela individualidade se reconfigurou hoje em dia? Quais são as batalhas de hoje? Lidar com o excesso de informação, construir uma identidade autêntica nesse mundo digital, encontra propósito no meio de tantas opções, tantas pressões. Os vales sombrios e as coroas que a gente busca hoje são os mesmos que o Jordan descrevia? Talvez a busca pela autenticidade seja uma constante, né? Mas as ferramentas, os desafios e a própria definição do que é ser um indivíduo coroado continuam a evoluir. Fica a pergunta sobre o que essa jornada significa pra gente, agora, mais de um século depois.